Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí gente, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 25ª aula dessa maratona de estudos. Não podemos esquecer que em nossa 25ª aula, nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje nós iremos falar de um novo objeto de conhecimento e nós iremos falar de ângulo. Nós estamos iniciando o estudo da geometria, vamos falar de ângulos, polígonos. E aí, gente, esse é um objeto de conhecimento que é muito bom trabalharmos com construção de figuras de desenho, né, classificação de ângulos, desafios, e aí eu espero que vocês participem dos nossos desafios. Já sorteamos muitos brindes e iremos sortear mais agora nesse mês de novembro. E aí, aqueles que não tiveram a oportunidade de ganhar brinde conosco, as oportunidades surgirão agora no mês de novembro. Aqueles também que nunca vieram fazer participações em nossas aulas e tiverem vontade, é só falar conosco, estamos à disposição. Então, aí o objetivo dessa aula é utilizar instrumentos como réguas, esquadros, para representações de retas paralelas e perpendiculares. Se nós vamos falar de ângulos, nós vamos precisar de falar de reta, de semirreta. Iremos também abordar a posição relativa entre duas retas, se elas são perpendiculares ou se elas são paralelas entre si. Nós já trabalhamos isso e nós vamos reforçar esse objeto de conhecimento. Nessa unidade temática, nós iremos explorar muitos desafios, muitas pesquisas, construção de figuras, desenhos. Então é importante que vocês estejam conosco, antenados às nossas aulas, acompanhando as nossas aulas, para que você possa participar dos nossos desafios. Já sorteamos muitos brindes nas aulas anteriores, nesse mês faremos mais sorteio de brinde, e aqueles que não ganharam terão a oportunidade de ganhar. E aí, gente, vamos iniciar a nossa primeira aula do mês de novembro, falando de ângulos. Então, primeiro vamos iniciar com um conceito básico, onde ele diz que a palavra ângulo ela é usada para nomear dois objetos. O primeiro é a abertura entre duas semirretas que compartilham o mesmo ponto inicial, ou entre dois segmentos de reta que possuem apenas uma extremidade comum. Já o segundo é um número usado para medir essa abertura. Sendo assim, quanto maior o valor numérico atribuído a um ângulo, maior será a abertura entre as duas semirretas relacionada a ele. Ou seja, nós iremos ver nessa aula de hoje tanto a unidade de medida de ângulos, quanto a abertura de um ângulo, para que nós possamos determinar a medida daquele ângulo. Então, mas primeiro vamos entender o que significa mesmo ou o que é ângulo. Olha o que ele diz, que ângulo é toda região convexa ou não do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Gente, olha, é importante nós entendermos principalmente quais são os elementos formadores de um ângulo. Aqui nós temos vários exemplos de ângulos. E aí nós vamos entender quais os elementos essenciais para que nós possamos dizer que ali há um ângulo. Então vamos iniciar a nossa aula falando de elementos formadores de um ângulo. Primeiro vamos entender, para termos um ângulo, nós precisamos ter um pontinho chamado de vértice. É no vértice que está o ângulo. Segundo, nós estamos falando de ângulos que ficam em uma região limitada por duas semirretas ou segmentos de medida. Nesse caso, eu tenho o segmento OA e tenho o segmento OB. Esses dois segmentos, eles dão origem a esse ângulo. E aí nós vimos que o ângulo ele pode ser região convexa ou não convexa. Então, gente, nessa região aqui há um ângulo. Mas esse ângulo ele é chamado de ângulo interno e há também o ângulo externo. É o ângulo que está nessa outra região aqui. Então, pessoal, vamos entender que para termos um ângulo, nós precisamos ter um vértice. Se nós temos um vértice, nós temos dois segmentos de medida. Aí agora nós vamos falar da medida de um ângulo. Gente, a medida de um ângulo
dada pela medida de sua abertura. Já falamos distante. A unidade padrão que nós usamos para essa medição é o grau, representado por esse símbolozinho aqui. Ou seja, nós representamos a medida de um ângulo por graus. Um ângulo de 3 graus, um ângulo de 180 graus. Acredito que vocês já ouviram falar em um ângulo de meia volta, um ângulo de uma volta completa, um ângulo nulo, um ângulo obtuso, um ângulo agudo. Então, nessa aula, nós iremos falar sobre esses ângulos. Então, gente, nós estamos vendo aqui que para medirmos ou representarmos a medida de um ângulo, nós usamos a unidade de medida chamada de graus. E a representação de um ângulo, ele se dá de duas formas. Ele pode abordar as letras que representam os segmentos junto ao vértice. Por exemplo, se eu quisesse determinar esse ângulo aqui, eu poderia dizer que ele é o ângulo B ou A. Mas também nós podemos usar letras gregas para representar ângulos. Nesse caso, esse daqui é o ângulo alfa. Essa é uma letra grega chamada de alfa. Então, a representação de um ângulo se dá de duas formas. Tanto com as letras que representam os segmentos de medida seguido do vértice, quanto de uma letra grega. Então, gente, nós vimos aqui a representação de um ângulo. Então, para nós medirmos um ângulo, nós vamos usar esses instrumentozinhos que vocês têm no material de vocês, né? Esses instrumentos, o compasso, ele serve para nós medirmos o ângulo. Esse daqui, ele é completo, é de uma volta completa, que nós vamos falar neste instante em relação a isso. E esse daqui, ele é de meia volta. Nós podemos dizer que esse daqui, ele tem 360 graus. Esse daqui, ele tem somente 180. Então, como nós estamos falando em medidas de ângulos, nós também iremos falar sobre a classificação de alguns ângulos. Então, por exemplo, alguns tipos de ângulo, eles carregam um nome específico de acordo com as suas medidas. E aí nós podemos encontrar alguns ângulos que são agudo, reto, obtuso e raso. E temos também mais dois. É o ângulo de uma volta completa, de um giro, e o ângulo nulo, que é o de 0 grau. Então, gente, nós vamos ver aqui, de acordo a uma posição que o ângulo apareça, nós podemos nomeá-la. Pela sua nomeação, nós podemos ter uma medida exata para ele ou uma medida aproximada. Então, por exemplo, esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo agudo. O que nós podemos saber sobre um ângulo agudo? Ele mede 40 graus? Não. Um ângulo agudo, ele tem sua medida maior que 0, porque 0 é um ângulo nulo, e menor que 90. Nós vamos falar detalhadamente ainda sobre a unidade de medida do ângulo, que não é só o grau, tem os minutos e segundos. Mas, por exemplo, se nós tivermos um ângulo de 1 grau, ele é um ângulo agudo. Se nós tivermos um ângulo de 89 graus, ele é um ângulo agudo, pois 1 grau está compreendido entre 0 e 90, e 89 graus está compreendido também entre 0 e 90. Ele não pode ser 0 e não pode ser 90. Então, gente, um ângulo que tenha essas medidas, que suas medidas sejam compreendidas entre 0 e 90 graus, é um ângulo agudo. Não temos a medida específica para dizer, ele é agudo se tiver tal medida. Não, ele é agudo se a sua medida estiver compreendida entre 0 e 90. Aí nós temos também o ângulo reto. Já o ângulo reto, ele obrigatoriamente tem uma medida específica. O ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Ele representa 1/4 de um giro. E aí a posição dele é essa daqui. Geralmente o ângulo reto, ele vem representado por esse pontinho aqui. Óbvio que não é obrigatório que o pontinho apareça, mas se aparecer, vocês sabem, ali está um ângulo reto. Mas todo ângulo que tenha sua medida medindo 90 graus é classificado como um ângulo reto. E aí nós temos também o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele ângulo que possui a sua medida compreendida entre 90 e 180. Ou seja, ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Então, se ele for um ângulo de 91 graus, o nome dele é ângulo obtuso.
Se ele for um ângulo de 179 graus, ele continua sendo um ângulo obtuso. Portanto, gente, o ângulo obtuso é aquele ângulo que apresenta medidas maiores que 90 e menores que 180. E temos também o ângulo raso. O ângulo raso, ele é o ângulo de meia volta. Ele mede especificamente 180 graus. Então, gente, todas as vezes que ele der meio giro, ele está dando um giro de 180 graus. Então, para nós classificarmos um ângulo em que a sua medida seja exatamente 180 graus, nós chamamos de ângulo raso, ângulo de meia volta. E aí, por último, nós temos um ângulo de uma volta completa. Olha, veja que esse ângulo, ele deu uma volta completa. Uma volta completa é 360. Podemos notar que aqui nós temos dois ângulos rasos. Um ângulo de meia volta na parte superior, um ângulo de meia volta na parte inferior. E aí, esse ângulo de uma volta completa, ele é chamado de ângulo de um giro ou de ângulo de 360 graus. Aí agora nós vamos ver quando que dois ângulos eles são considerados congruentes. Olha, a palavra congruência ela vem de igualdade. Se eu disser que dois ângulos eles são congruentes, eles precisam apresentar as mesmas características, principalmente as mesmas medidas. Então, por exemplo, esse daqui é um ângulo de 60 graus. Esse daqui também é um ângulo de 60 graus. Aparentemente, eles estão com posições diferentes, mas eles são ângulos que apresentam as mesmas características. Mesmo que os seus vértices e os seus lados sejam nomeados com letras diferentes, mas eles são ângulos congruentes. Eles apresentam as mesmas características. Então, aí nós podemos dizer que dois ângulos eles são congruentes se, sobrepostos um sobre o outro, todos os seus elementos coincidem. Então, se nós colocarmos um ângulo sobre o outro aqui e os seus elementos coincidirem entre si, eles são ângulos congruentes. Então, gente, nessa nossa aula, nós vimos os elementos básicos que nós iremos trabalhar nessas aulas onde estamos trabalhando com o objeto de conhecimento de ângulos. Nós vimos hoje os elementos formadores de um ângulo. Nós vimos hoje que a unidade de medida de ângulos é o graus. Depois nós vamos nos aprofundar falando dos minutos e segundos. Nós vimos hoje que, de acordo com a medida de alguns ângulos, ele possui um nome específico. Nós vimos hoje que a abertura do ângulo é que determina a sua medida. E aí nós nomeamos alguns ângulos. Nós vimos um ângulo raso, um ângulo reto, um ângulo agudo, obtuso, nulo e de um giro. Portanto, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar os problemas propostos lá no desafio. Obrigado pela sua participação. Curta a nossa videoaula, comente, compartilhe com seus colegas. Um forte abraço e até o próximo encontro.